Olá, sinceronas! Eu me chamo Andresa Schaefer e sou a host desse podcast. Lembrando que o Sinceronas Cast ele é apoiado pela Green+, que é uma financeira totalmente digital e humanizada. Então, se você precisa de um help no seu empreendimento, se você quer ver as suas contas, inclusive, mais saudáveis, se algum cálculo aí no final do mês não está dando certo, a Green+ está aí justamente para te auxiliar. Nos procure nas redes sociais, Green+_oficial. E hoje eu tô com uma convidada aqui super especial, a Ketine. A Ketine, ela é design de interiores e a gente vai falar sobre design biofílico. A Ketine é especialista nesse assunto, é um assunto que eu também gosto muito. Eu acredito que o marketing, ele acaba flutuando, né, sobre diversas esferas aí do mundo corporativo e também no design. Então, a gente acabou se encontrando, temos algumas coisas em comum, como os nossos filhos serem colegas. E chamei a Ketine e ela super topou esse desafio de estar aqui comigo, trazendo para vocês, então, muita informação sobre o design biofílico. Que a proposta desse design é auxiliar os ambientes de trabalho a serem mais criativos, mais produtivos e também a sensação do bem-estar das pessoas, seja nos ambientes corporativos, em lojas e também nos seus lares, certo, Ketine? Isso aí. Eu vou abrir um espaço, então, para te apresentar para a nossa audiência. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Então, eu me chamo Ketine Winter, eu sou especialista em design biofílico. Atualmente, eu faço parte da comunidade biofílica do Brasil. A minha formação é em gestão, empreendedorismo e marketing, esse é meu pós. E eu sou formada em design também. Atuo na área há mais ou menos 3 anos, né? Na área de interiores, né, de design de interiores, e trabalho principalmente com residências, já fiz projetos para restaurantes e para redes de varejo, assim, algumas, né, iniciando também. E eu sou apaixonada, tanto pelo design biofílico, como pelo design de interiores, assim, eu sou uma pessoa que me encontrei na profissão. Isso deu para perceber muito nitidamente quando eu e a Kate, a gente estava conversando ainda pelo WhatsApp, que a gente foi trocando umas ideias, ela disse, eu sou apaixonada. E eu acho que isso também a audiência acaba sentindo muito naquela mensagem que a gente quer passar, porque ela é com verdade. A gente não está vendendo aqui um segmento, um nicho de mercado, mas sim a verdade desse trabalho. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana, porque eu já vi cases na prática e sei que tu tem muitos outros também para trazer pra gente aí. Kate, eu preparei algumas perguntas e a gente vai conversando sobre esse tema tão importante que a gente já tem visto muito, né? As pessoas talvez não consigam tangibilizar e é isso que a gente quer hoje nessa tarde, tornar isso mais tangível nesse nosso encontro aqui, certo? A gente sabe que a Google, grandes empresas, grandes segmentos já trazem isso há muito mais tempo nos seus designs, nos seus escritórios, e hoje a gente vai tentar tornar aí para nossa audiência isso bem palpável também para fazer nos seus lares ou nos seus ambientes de trabalho. E vamos falar então sobre como criar, né, ambientes que promovam calma, produtividade e criatividade. Como hoje essa tua ferramenta de trabalho se chama biofilia, certo? Conta pra gente o que é, na verdade, a biofilia. Tá. A biofilia traz a referência da natureza, tá, para o ambiente construído. Então, assim, se a gente parar para pensar, as primeiras civilizações, elas nasceram lá 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, né? E a gente vivia de forma primitiva. E aí, só há 6.000 anos atrás, que surgiram as primeiras cidades. Então, as nossas memórias, eu digo sempre o nosso HD, o nosso chip interno, ele é preparado, né, para a gente viver dessa maneira. Não digo de forma primitiva, mas para a gente ter contato com fogo, para a gente estar em contato com água, para a gente ter um ambiente, né, com referência da natureza, para ter um ambiente que não nos promova risco ou sensação de risco, que nos deixe seguro, né, que traga referências daquele lugar. Enfim, eu posso citar aqui inúmeras coisas, né, porque quando a gente fala de design biofílico, é importante citar também que design biofílico não é um estilo, né? Eu escuto muito isso, né? E aqui a gente vai usar o estilo biofílico. Não é um estilo, gente, é uma metodologia de projeto.
Então, que existe muito estudo, né, de cases, principalmente, e que a gente traz todo esse embasamento para aplicar dentro de cada projeto que a gente trabalha. Ou seja, quanto mais a gente vai estudar sobre isso, mais a gente vai entender que está ligado sobre a natureza humana e o porquê a gente se sente bem dentro da natureza. Quando no inverno a gente faz um fogo, né? Nós, principalmente aqui no sul, temos muito isso de gostar do fogo, desse movimento. Os ambientes com muito verde, né, Kate? A gente se sente mais acolhedor. Isso a gente teve um case no trabalho, acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, e eu sei que tu também vai ter exemplos de como o humano se sente melhor nesse ambiente, mesmo que muitas vezes um verde ele não seja natural, ele seja ali artificial, mas o cérebro da gente faz Às aquele vezes movimento. É a estratégia que a gente tem, né, para o ambiente. Às vezes a gente não pode colocar uma planta natural. O ambiente não permite muitas vezes isso. Mas é uma estratégia, né? Sim, e a gente também pode fazer junções do natural com as flores artificiais ou com as paredes verdes artificiais. Na pintura também tem alguns manejos que dá para fazer, certo? Sim, isso a gente chama até de estratégia indireta, né? Que a gente utiliza para trazer a natureza para dentro do ambiente, não sendo um elemento natural. Eu não sei se eu já posso falar, mas... Pode, claro. Sobre o projeto social que a gente está fazendo na Santa Casa, né? Que a comunidade biofílica está atuando. E a gente teve uma dificuldade que foi justamente assim, quando a gente fala de design biofílico, né? Uma das estratégias são os elementos naturais, né? Então, trazer madeira, trazer plantas, né? E outros elementos naturais, e que ali a gente não podia usar nada, porque, né, existe uma questão de limpeza, né, de higiene, de proliferação de bactérias, então é todo um cuidado que a gente teve que reaprender, né, a como aplicar ali. Então foi muito incrível, assim, porque a gente trouxe, cresceu, assim, como, né, como profissional, porque a gente trouxe estratégias indiretas, né. Por exemplo, eu vou citar coisas simples, assim, a gente vai fazer um quadro com plantas, né, emoldurado dentro de um vidro, que vai trazer referência ao pôr do sol do Guaíba, né, porque isso também é uma coisa legal que o design biofílico, ele traz muito de referências do local também, a gente estuda sobre o local, sobre o clima, sobre a vegetação, sobre os animais, então, para quem estiver ali, naquele ambiente que vai ser projetado, que ele tenha referência daquele local ali, né? Então, que ele se sinta parte, né, daquele ambiente. Assim como da história da pessoa também, da vida, da família. Então, trazer memórias de infância. Posso citar também do projeto que eu fiz, que a pessoa me contou, assim, quando criança, eu brincava na casa da minha avó, com a minha prima, embaixo de um pergolado, e lá tinha um pé de maracujá, e aí eu fazendo o projeto dela e tal, e aí a gente fez um terraço, daí eu pensei, vou colocar um pergolado aqui, e vou colocar um pé de maracujá. Quando eu apresentei o projeto, ela se emocionou tanto, que eu não conseguia nem continuar a apresentação, porque o que acontece? E é isso que é legal do design biofílico. A gente se conecta com as pessoas, né? Tu não tá vendendo um projeto, tu tá vendendo uma experiência, né? E tu quer contar que aquele lugar pertence àquela pessoa e que vai contar a história dela e, ao mesmo tempo, vai passar muito bem-estar para ela. Então, o design biofílico, ele é um presente. Isso que é meu sentimento, assim. Da pessoa estar naquele ambiente, se reconhecer e se sentir acolhida, o pertencimento ao ambiente Isso, no qual muito. ela está, aquela vontade de sempre voltar para casa, sempre voltar para aquele espaço. Se for no ambiente de trabalho, de chegar no ambiente de trabalho, se sentir bem, sentir que é um ambiente produtivo. Pelo que eu entendo, assim, pelo que eu tenho percebido, né, dos movimentos que eu tenho acompanhado, é exatamente isso. E imagina a gratidão dessa pessoa. Tu fez, na verdade, despertar nela uma vontade que nem ela sabia que ela tinha, de ter aquele ambiente, de se sentir naquele ambiente. Sim. Uma das minhas questões para ti é quais são os benefícios da biofilia nos ambientes de trabalho. Então, esse próprio case do hospital, acho que tu pode compartilhar com a gente qual é o intuito de levar para os colaboradores do hospital a sensação ali no trabalho. Tá. Por exemplo, no hospital, né? Vocês imaginam que eles têm turnos, né?
e que eles lidam com pessoas doentes, né? Nesse caso, a gente está atuando na diálise da pediatria do hospital, então a gente vai trabalhar com a sala de funcionários, com a sala de diálise pediátrica e com a sala de lanches. E o fato de tu promover um ambiente que eles possam ter um descanso reparador faz com que eles se sintam menos estressados, eles vão trabalhar mais felizes, eles vão atender melhor aqueles pacientes, assim. Bom, benefícios são inúmeros, né? Eles vão ter mais qualidade de sono, porque a gente pensou na iluminação, né? Vão trabalhar mais dispostos, né? Vão aguentar, né? Jornadas, a carga, porque as jornadas são intensas. É intensa. E até psicológico, assim, né? Tu imagina que tu sai, às vezes, pode acontecer, né? De perder um paciente, né? Porque é uma doença considerada terminal, né? Até que receba uma transfusão. E aí, tu vai para um ambiente que te abraça, que te acolhe. A gente promoveu dentro desse ambiente a interação entre as pessoas. Então, tudo é pensado para que eles se sintam melhor, revigorados, com mais saúde mesmo. É como se fosse um ambiente de fuga, assim, quando ele tá... quando ele tá naquela rotina exaustiva, ele pensa, eu tenho que voltar para nossa sala, porque lá ele vai se reenergizar, vai se restabelecer para seguir a jornada. Isso aí. Kate, compartilhe, por gentileza, se existe algum mito em torno da biofilia, porque é um tema que ainda não se fala muito no mercado, embora as pessoas vejam e não sabem que é isso que estão vendo. Eu acho que também é legal a gente compartilhar, como, por exemplo, quando a gente vai num restaurante japonês, se usa muito a biofilia no restaurante japonês, inclusive nós temos um na cidade onde a gente mora, que usa muito dessa estratégia, que torna o ambiente extremamente acolhedor. Então, enquanto tu tá naquele ambiente, tu pode passar 2, 3 horas e tu se sente acolhido, tu vai consumindo mais porque tu tá ali interagindo com as pessoas. Então, em vários ambientes, cafeterias também se usa muito do verde, se usa muito dos tons terrosos, justamente para tornar isso mais aconchegante, né? Eu sei porque o marketing e biofilia acaba que é uma duplinha. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer, projetar o design de um ambiente como um restaurante que é de serviço mais rápido, onde as pessoas só servem e precisam comer e ir embora para liberar espaço para outras pessoas. Aí a gente coloca cores, ou laranja, ou vermelho, né? Cores que tornam aquele ambiente assim precisa ser rápido aqui para dar um giro maior de pessoas. E ambientes onde tu quer que a pessoa fique e consuma mais, então tu cria outros ambientes e a ajuda da biofilia vem para isso também, né? Eu acho que o primeiro deles, assim, que eu queria tratar é que design biofílico não é oneroso. Que ele é feito para todos os tipos de bolso, né? Isso depende muito, uma das coisas que a gente começa sempre o projeto é trazer qual é o budget, né? Qual é o orçamento do cliente. Acho que começa por aí, que ele é feito e aí a gente pode atuar de formas diferentes, tanto como projeto, como com consultoria. Então, permite, né, trabalhar para todos os tipos de clientes e perfis. Outra situação, que o design biofílico não é planta, não é encher um ambiente de planta. O próprio hospital, né, é uma prova disso, que a gente não pôde usar planta. Então, a gente, né, utiliza de estratégias indiretas, pensar, por exemplo, muito que a gente usa, assim, e toma cuidado, e não ter uma mesa reta, com cantos retos. Então, sempre vai ser curvos, porque isso não nos passa sensação de risco. O canto reto nos passa a sensação de risco. Isso já tem estudo, né? Observar luz natural, aproveitar essa iluminação natural, né? Enfim, podemos citar várias outras estratégias. Que mais, assim, de mito? E um principal para mim, né, que eu citei até no início, é que não é um estilo, né? Bem-estar e saúde não saem de moda. Não é uma tendência, né? Não sai de moda. Não vai passar uma temporada e a gente vai deixar de cuidar da saúde e do bem-estar. Cresceu muito na pandemia esse olhar para o design biofílico, né? E as pessoas começaram a ver a necessidade de mudar o interno dos ambientes construídos, né?
começaram a permanecer muito tempo dentro das suas casas e ver que aquele ambiente era frio, monótono, né? Que não abraçava, não acolhia. E como a gente não podia ir para parques e para rua, as pessoas sentiram a necessidade de começar a olhar para esse ambiente e modificar. E aí sim a moda virou para esse olhar. Mas não quer dizer que o design biofílico seja uma tendência, né? Ele permanece. E até a gente trabalha com vários estilos, com todos os estilos. A gente pode usar, casar o design biofílico com o industrial, enfim, com todos os estilos, né? Trazer referências da moda, sim, né? Porque a gente não pode ser alheio, né? Mas não, é importante deixar isso claro, assim, que não é uma tendência, né? Que não o design biofílico, ele é atemporal. Legal. E a gente vê realmente isso, não vai mudar. Nós somos humanos, a nossa essência, ela não muda. Então, não teria por que também mudar a sensação que a gente vai sentir aí em meio aos ambientes. Keti, como funciona a consultoria? Eu entendi, então, que existe dois braços que você pode atender, 2 formatos. Um que seria o design, de pegar aquele ambiente cru e tornar ele um ambiente todo dentro desse sistema. A gente pode falar que é um sistema biofílico? Método, né? Um método, isso, método é uma boa. E como funciona a consultoria? Por exemplo, digamos que eu tenho hoje uma loja e eu quero ter algum ambiente, eu sinto que ela está um pouco fria, não foi exatamente assim que eu imaginei, e aí eu posso, então, te chamar para uma consultoria, uma coisa mais pontual, isso? Isso, até agora, recente, eu fiz um projeto de consultoria para Divina Terra Campo Bom, né? E o que a gente fez foi justamente isso, assim, ela me chamou, ela disse, eu preciso dar uma repaginada aqui, eu achei que tu ia poder me ajudar, daí, só que o prazo era 2 semanas, assim, eu disse, nossa, né? Gincana, né? Tá bom, só guria de gincana, vamos lá. E então a gente busca estratégias, né? Obviamente que nesse curto tempo a gente não pôde fazer um projeto 3D, né? Então foi tudo na confiança aqui, pensei nisso, o que tu acha e vamos lá. Mas pode sim, aconteceu também aqui em Porto Alegre, que eu fiz uma consultoria à distância, assim, num apartamento. E aí a gente fez lista de compras, né? Trouxe fornecedores que são parceiros, enfim. E eu fiz toda a montagem do apartamento, e isso funciona muito para consultoria. Eu fiz toda a montagem do apartamento, levei as coisas para lá, e aí o cliente escolhe o que ele quer ficar, o que ele não quer ficar. E aí o ambiente fica montado, né? Pronto, isso é uma consultoria também. Mas isso depende muito da necessidade de cada cliente, é muito adaptado. Às vezes o cliente precisa ajuda para comprar algumas coisas, né? E todas essas formas de trabalhar é sempre através do uso das ferramentas, né? E das estratégias do design biofílico. E o projeto também, só que o projeto ele leva mais tempo, né? Normalmente de 2 até 4 meses, dependendo do tamanho do ambiente, da casa, enfim, ou da rede, né? E aí é feito 3D, é feito, né, aprovação, aí depois a gente pode fazer a execução, que é acompanhamento da obra. E por fim, então, a parte que eu mais amo, que eu chamo de perfumaria, que é a parte de ir lá no final mesmo da execução, quando está pronto, né, levar, como eu disse, esses objetos dos fornecedores parceiros, né, e aplicar no ambiente e aí mostrar para o cliente. Eu adoro quando abre a porta e o cliente chega e aqueles olhinhos cheios de lágrimas, assim, isso não tem preço. O meu fica igual. Eu acredito, porque é muito satisfatório quando a gente ama, que as pessoas sintam que aquilo foi preparado com carinho, que aquilo foi preparado pensando no contexto, na história, seja de um ambiente familiar ou seja de um ambiente também aí de cunho de trabalho. E é muito bacana tu compartilhar. Então, existem vários formatos. Eu vou te dizer, eu gostaria disso, te dou o ticket, e você trabalha, adapta aquilo à necessidade do cliente. Isso é importante, porque talvez um dos mitos seja de que é muito oneroso e de que precisa ser algo uau, que seja algo muito grande, quando na verdade dá então para fazer pequenos movimentos, e aí as pessoas vão percebendo aquele bem-estar e pode ir também reverberando para outras esferas, certo? Certo. Não, e a gente comprova, né, que nem nesse caso da Divina Terra,
que aumenta até as vendas. Então, o cliente, o que acontece, né? O cliente, ele começa a se sentir melhor dentro daquele ambiente. Então, ele vai permanecer mais tempo, ele vai voltar mais vezes, ele vai comprar mais, né? Se sente acolhido, já vai preferir no espaço físico do que apenas o contato digital. O funcionário vai se sentir melhor lá dentro, então ele vai vender melhor. Sim, então, é um conjunto, sabe? Sim. Enfim, eu acho que funciona muito bem. Com certeza. E eu tenho aqui um exemplo meu que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que faz sentido, que nos conecta, que foi onde eu entendi também a importância do teu trabalho. E tu tem também alguns cases, então tu já trouxe aí da Santa Casa, ou da Divina Terra, que eu mesma já fui lá no ambiente, a Lulu já sentou lá, a gente já fez foto, que é muito bacana, e realmente ela gosta de ir lá na loja, porque tem o espaço, tem também o espaço Kids, então ela também gosta de ficar ali, e não são todas as lojas que ela gosta, inclusive muitas, ela, né, tu sabe, eles não querem nem descer do carro, e aí ou a gente não vai, ou a gente vai, entra e sai correndo. Então, quando o ambiente proporciona isso pra gente que tem filhos também, é muito bacana, porque aí tu também te sente mais à vontade para olhar as coisas com mais tempo. Como lá no da Divina Terra tem uma padaria, dá pra gente tomar um café. É tão bom quando a gente consegue tirar esses 5 minutos também para dar uma desopilada. Exato. E lá permite isso, e realmente, assim, não foi combinado, mas eu já fui lá também, com a Lulu. Sim, também já fui para trabalhar lá também, é bem bacana. Então, eu quero compartilhar sobre o case na indústria onde eu trabalho como CLT também numa indústria gráfica, e nós tínhamos lá um desafio, e foi justamente passado para a área de marketing, porque elas acabam se conversando nisso, de tornar o ambiente onde nós tínhamos 25 pessoas, que era um ambiente mais frio, e também com muitas pessoas que trabalhavam com números, então era nossa área contábil, nossa área financeira e nossa área de TI, todas áreas de exatas, que trabalham com números, e nós tínhamos aí um número de pessoas que era de 25 pessoas. A gente precisava transformar, o desafio era transformar aquele ambiente em um ambiente para 65 pessoas, onde a gente traria pessoas de outras áreas. Então, a gente trouxe pessoas do comercial, de 2 unidades que nós tínhamos, nem todas eram, inclusive, naquele endereço. Grande desafio. Bem desafiador, assim, porque a gente está falando de pessoas. Sim. E aí, como que as pessoas... Não é só colocar as pessoas sentadas naquele ambiente e dizer, agora vocês trabalham aqui. Existe toda uma necessidade de integrar as pessoas e também transformar aquele ambiente em acolhedor. Então, além de ser de 25 para 65 pessoas, não só transformar fisicamente, mas a gente estava falando ali de pessoas que estavam há anos em suas funções, que eram funções muito de exatas, e a gente estava trazendo pessoas de humanas que tinha área comercial, tinha área de planejamento industrial, então várias áreas que iam começar a interagir, e aí eu brinco que a gente teve que transformar ele de uma área de exatas para uma área de humanas junto. Então, essa parte de como que as pessoas se sentiriam ali, o design biofílico ajudou muito. E como ele ajudou? A gente teve que, inclusive, ceder nas cores do Pantone. Porque aí, analisando as cores do Pantone da empresa, é um azul vibrante e um laranja vibrante. Se a gente for pintar o ambiente nessas cores, tu já sabe, as pessoas ficam extremamente alertas. Então, é importante a gente entender também sobre o uso das cores. Tudo está ligado com o nosso processo neural, de como nós, como humanos, vamos nos sentir naquele ambiente. Cores de referência da natureza, né? Tons Exato. neutros. Aí a gente trouxe, então, o nosso laranja. Para esses ambientes, ele se tornou bem terroso. A gente cedeu bastante no nosso Pantone para esses ambientes específicos da empresa. Então, ele se tornou um laranja bem terroso e um azul bem sóbrio. Então, a gente já pôde brincar mais com as cores no local. A gente colocou, sim, parede verde tanto natural quanto com algumas flores. A gente colocou também, além das mesas com cantos redondos, como tu comentou, a gente colocou também flores ao lado das 2 mesas das estações de trabalho, então a pessoa não sente assim, aquela área dela invadida, ela tem uma limitação do próprio espaço. Melhora a qualidade do ar, né? Sim, também tem essa questão, foram mais de 22 floreiras que nós implantamos lá. E a gente também cuidou quanto às costas das pessoas, de todas terem ou um armário, ou uma parede, ou algo de proteção nas suas costas para não se sentirem acuadas com seu espaço invadido. Então, foi uma série de coisas que a gente foi fazendo nesse movimento da biofilia, justamente para tornar aquele ambiente mais acolhedor. A
A gente conseguiu também plotar algumas frases. Então, assim, a empresa tem seus valores. Como que a gente compartilha esses valores? Digamos que eu tenho uma loja e eu quero que o meu cliente saiba o valor da minha loja. Como que eu vou fazer isso? Então, também a gente plotou algumas frases que fazem sentido para a empresa, onde as pessoas entendem um pouco sobre a diversidade, onde as pessoas entendem um pouco sobre o respeito no ambiente de trabalho. Existe também a gente fez um manualzinho de conduta entre nós, pessoas que estamos ali. Então, eu vejo que isso tudo foi somando, mas principalmente, assim, o design biofílico, inclusive, foi o que nos permitiu escolher esse projeto. Nós passamos 2 anos, porque o desafio era grande. Então, nós passamos 2 anos estudando como que a gente faria esse ambiente tão diferente, tão, para nós, disruptivo, né, dentro do nosso segmento. E aí nós optamos principalmente pela arquiteta que trabalhou conosco no projeto, porque ela trouxe essa pegada da biofilia, que para nós fez total sentido, e para mim, como pessoa que estava ali executando o projeto, foi onde eu percebi que realmente ele fazia diferença. Sim. E ele fez diferença. Não, e para quem não conhece, até ele é disruptivo, né? Porque Sim, para que tanta planta, para que tanta... Que aí tudo acaba vindo depois no orçamento. Mas por que 22 floreiras? Mas aí quando tu vai botar na prática... E quem cuida das plantas? Aí a gente tem uma pessoa que ela passa ali uma vez por semana, porque inclusive a gente fez um estudo de plantas. Eu aprendi, assim, infinitamente sobre diversas outras coisas. E sobre as plantas, inclusive, a gente colocou a espada de São Jorge, sim, que ela não necessita muita demanda e muita mão de obra. E aí a gente colocou outras plantas em outros ambientes, porque isso deu tão certo, esse projeto. Ele foi um case tão bacana, que a gente fez com tanto cuidado, com tanto carinho, realmente, que ele acabou se reverberando dentro de toda a indústria. Agora, em maio, ele fez 1 ano o projeto, e a gente já teve ele aplicado em 3 outros ambientes, e vamos para o 4º ambiente agora, que é o meu desafio até dezembro, implantar ele em um outro ambiente. Então, a gente chamou, inclusive, de Integra, que era para integrar as pessoas, e ele deu super certo. E aí foram reverberando. Tem o Integrinha, que é com menos pessoas, ele foi acontecendo. E aí a gente vai estudando sobre tudo, inclusive as plantas. Tem uma, dentro da área industrial, a gente fez uma sala, onde a planta, uma vez por mês, alguém vai lá dar um oi para ela e dar uma organizada, mas ela se mantém naquele ambiente, porque aí quando eu fui atrás, eu também perguntei, né? Eu dei as características do ambiente, e era uma planta que ela tinha que ser resistente àquele ambiente. Sim. Não, e até como uma das estratégias do design biofílico, é promover a interação das pessoas com a natureza. Então, daqui a pouco, uma outra estratégia que vocês podem utilizar dentro da empresa é tentar dividir a responsabilidade do cuidado dessas plantas entre as pessoas, para que elas cuidem, né? Daqui a pouco até um jardim sensorial, né? Que elas possam pegar um chazinho para botar no chimarrão, né? Não sei se circula o chimarrão, porque nós somos aqui do sul, né? Sim, mas o chazinho tem. O chazinho, né? Pode fazer um chá com erva natural, olha que legal, né? Saber que foi tu que plantou, né? Uma coisa que tu vai colher. E aí, também cria a responsabilidade pelo ambiente, né? Sim. E a interação e a divisão da responsabilidade, né? Tipo, hoje tu molhou, amanhã, né, tu molha, sabe? Ter essa troca com os colegas também. Faz super sentido, é bem verdade mesmo. Acaba trazendo também a integração das pessoas e o senso de responsabilidade pelo ambiente de trabalho. Olha só, um baita insight já aqui na nossa conversa. E... a gente falou aí de alguns cases mais produtivos nos ambientes de trabalho. Talvez tu tenha algum case de lar, de consultório. Eu sei que todos esses ambientes permitem que a gente faça uso dessa estratégia para as pessoas se sentirem mais acolhidas. Tu tem algum case assim que tu tenha feito num quarto de criança? Deve ter vários ambientes legais. Sim, uma coisa interessante, assim, às vezes os pais trazem, meu filho não tá tendo concentração nos estudos, né? Toda vez está desfocado quando vai estudar, eu não estou conseguindo fazer com que ele sente ali e faça os trabalhos de casa. Aí, o que a gente faz? A gente altera a mesa de lugar, sempre trazer próximo a iluminação natural, né? Ou melhorar a luz que lembre uma iluminação natural para aquele ambiente, né? Ver quais são as distrações, é toda uma análise, né? É um estudo, né? E isso por isso que eu sempre falo que todo projeto e toda consultoria, ela é muito personalizada, tá? Então, vai depender muito da necessidade do cliente.
tem o cliente que o filho não está dormindo, né? Aí, então, o que tu faz? Tem que mudar a cama de lugar, analisar qual é a insolação, se aquele quarto tem isolamento acústico, se tem uma boa proteção para entrar a luz quando precisa entrar para a criança despertar, né? E se tem um bloqueio da luz também à noite, né? Se tem algum LED, às vezes uma TV, gente, né? O próprio LED da TV, isso incomoda e perturba o sono. Então, é importante avaliar tudo isso, tá? E uma coisa que eu costumo dizer, que eu gosto de dizer também, que quarto é lugar para dormir. Então, se a gente vai pensar num quarto de criança, e essa é uma opinião minha particular, não é uma opinião de design biofílico, tá? Quarto é lugar para dormir, não é lugar para ter TV. Então, quer botar TV, vai botar TV na sala, né? Vai estimular, vai sinalizar já desde a entrada para a criança que ali é lugar de descanso, né? Então, isso facilita também. Eu acho que eu já trouxe também do Divina Terra, né? Que trouxe um impacto grande nas vendas, né? E no bem-estar das pessoas ali dentro. O projeto da Santa Casa, a gente vai começar agora esse mês, a execução, então a gente vai sentir na pele, né? Mas a gente já vem sentindo desde o início, quando a gente começou, se a gente olha, assim, o que era um ambiente de luz branca, aquela coisa de azulejo branco, frio, né? Nada acolhedor. E quando a gente apresenta o projeto para os funcionários e para a direção do hospital, a emoção, assim, porque é uma coisa que eu acho que eles até desconhecem, né, que eles podem ter, né, que fica aquela coisa de casa, né, enfim, de um ambiente reparador mesmo. Eu queria trazer também que a própria Apple, né, agora fez a nova sede deles na Califórnia, que é legal, fica a dica para vocês darem uma olhada. Eu tenho um amigo meu que foi lá agora, recente, e é toda com ênfase no design biofílico. Então, tudo foi planejado, construído em volta da natureza para que as pessoas tenham iluminação natural para que elas trabalhem mais focadas, mais produtivo, né? Para que elas se sintam melhores no trabalho, né? Imagina tu trabalhar e para onde tu olha, é tudo vidro, né? Para onde tu olha, tem natureza. Então, tu vai te sentir muito melhor. É um banho de floresta o dia inteiro, né? Então, traz muito bem-estar. A sensação como humanos, ela é real. Eu, pelo menos, me conecto muito, eu me sinto muito mais produtiva do que estar trabalhando numa sala fechada o dia todo. Então, o fato de tu poder olhar para a rua, ver o verde, ver o sol, ver como também... Porque muitas vezes, já aconteceu comigo de trabalhar no escritório o dia todo e tu sai, tu nem sabe se na rua vai estar escuro, vai estar claro, ou muitas vezes tu trabalha dentro da indústria o dia todo, quando tu sai, a final da tarde já é escuro, principalmente no inverno, então tu tem aquela sensação de não estar vivendo, porque aí tu se sente muito refém do trabalho. E aí a importância de tu ver a transição do dia, da noite, de tu perceber o clima. Isso, de tu se sentir bem naquele ambiente que tu está. Porque aí tu não se sente só refém daquilo, não. Tu viveu, tu passou aquele dia e tu viveu. Não é aquela sensação de que tu apenas estava trabalhando. Isso é muito humano, eu creio. E, Kate, a gente está indo aqui então para o final desse nosso bate-papo muito gostoso. Nós entendemos muito da necessidade, inclusive, disso na rotina das pessoas, tornando, sim, os ambientes mais criativos e mais produtivos, inclusive independente da função que as pessoas exerçam. Mas eu quero pedir, assim, para ti uma sugestão de forma prática e com baixo investimento, porque eu acredito que sim, que aí a gente acaba já desmitificando um pouco a função, a profissão, inclusive, como transformar um ambiente deixando ele mais acolhedor. Digamos que hoje alguém já quer fazer um teste na sua casa. Por onde a pessoa poderia começar? Tá. Eu acho que primeiro, se quer deixar ele mais acolhedor, pensar em materiais naturais. Trazer madeira, trazer palha, trazer tecidos naturais. Pensar em como que é a tua mesa daquele ambiente, né? Daqui a pouco é só trocar o tampo, né, da mesa, uma coisa que não é um grande investimento. Na posição dos móveis ali dentro, como que tá aquilo dividido, né? Pensando na questão de receber iluminação solar, de perceber o clima. Às vezes,
às vezes a pessoa trabalha com muito mais produção, né? Consegue trabalhar, porque simplesmente pelo fato de virar a mesa e poder perceber o clima e perceber a luz do dia, né? Porque a gente aumenta a nossa disposição. Que mais que eu ia falar? De repente um sofá, alguma mudança assim que eu possa fazer trazendo mais plantas. Sim, as plantas, sim, sempre é uma estratégia, né, que a gente usa. Deixa eu pensar, o que mais? Sabe que eu tenho bastante desafio com plantas. Então, as minhas amigas estão naquela vibe de começar a ter plantas. A gente brinca que a gente vai sentindo, né? Inclusive, o passar dos anos com isso, que as pessoas vão começando a gostar de plantas. Elas já me deram sugestões. E aí, o meu desafio são plantas com terra, porque eu passo o dia fora de casa. E eu não tenho muita mãozinha, assim, para cuidar da planta. E aí, elas já me sugeriram plantas que tu consegue deixá-las na água. E elas se cultivam e permanecem. O próprio bambu, né? Ah, o bambu é assim? O bambu porque tu deixa ele na terra, ele toma água, assim, para cultivar é muito complicado, né? Tu tem que molhar todo dia. Quando tu deixa na água, é muito tranquilo. Mas existem, as plantas, além de purificar o ar, né? Ela melhora a tua sensação de bem-estar. Então, é uma estratégia simples, né? E que, enfim, que não é tão oneroso, né? Mas eu queria falar, antes, quando a gente citou da iluminação e da importância de ter vista para a natureza, existe um estudo que foi feito em hospitais, que pacientes que passaram pelo mesmo processo cirúrgico, e eles passaram pelo mesmo processo e ficaram em quartos com vista para a natureza e quartos sem vista para a natureza. Os pacientes que ficaram em quartos com vista para a natureza, eles se recuperaram muito mais rápido e precisaram de menos analgésicos. Ou seja, é uma comprovação científica, né, que o design biofílico funciona. Então, isso é no nosso dia a dia, gente. A gente precisa estar em contato com a natureza e nenhum ambiente ele é neutro. Então, toda vez que a gente estiver em algum lugar, no mercado, na loja, em casa, na dentista, a gente está sempre sendo influenciado. Então, quanto mais design biofílico tiver nesses ambientes, melhor a gente vai sentir. A gente vai vender mais, né? Numa loja, enfim. Tu vai poder descansar mais, porque a utilização do design biofílico, ela melhora também a tua qualidade de sono. Então, tu vai entrar naquele sono REM, né, que é o sono reparador. Isso tudo vai equilibrar na tua vida, se o ambiente ele for pensado para isso. Então, é muito importante que os ambientes, a gente sempre fala que a gente quer o design biofílico pelo mundo, né, que a gente quer que ele seja difundido e que mais pessoas falem sobre ele e que mais pessoas apliquem o design biofílico. Porque quanto mais pessoas falarem e aplicarem, mais saúde e bem-estar vamos ter todos nós por onde a gente passar. Então, esse é o nosso objetivo. Que perfeito. Eu, inclusive, te agradeço muito por topar de vir trazer essa pauta. Eu sei que ainda não é muito falado sobre o nome do design biofílico, sendo que, mesmo ele sendo empregado, as pessoas ainda não usam muito o nome. Eu acho que faz muito sentido a gente dar nome ao processo, ao método, e tentar também justamente desmistificar. Mas que sim, que ele traz mais qualidade de vida para as pessoas, mais produtividade para as pessoas, mais criatividade. Então, quanto melhor o ambiente, quanto mais a gente se sente acolhido naquele ambiente, mais tu vai produzir. Então, todos saem ganhando, seja numa empresa, seja num lar, todos acabam saindo ganhando com aquilo, porque é a sensação de bem-estar humano, né? E nós não estamos aqui inventando a roda, a gente está, assim, falando sobre processos que eles existem, estão embutidos dentro de nós. E são cientificamente comprovados. Isso é isso, que é o mais importante de trazer, que existe todo um embasamento para que sim, para que isso dê certo. E, Kate, eu quero pedir para te deixar o teu @, lembrando que muitas pessoas estão nos ouvindo aí no Spotify, então pode estar no seu carro ouvindo, deixa o teu @ para que depois a pessoa também recorde, ou aqui no YouTube para que possa te procurar. Tá. Tanto no Instagram, no Pinterest, vocês me encontram como Ketine Winter. Meu nome é difícil, tá? Então, a Andresa depois vai deixar aí embaixo aí para vocês conseguirem me achar. Mas é bem importante a gente... Vamos soletrar, então, que é Ketine, escreve com Q-U-E-T-I-N-I. Ketine. E Winter com W. E eu quero deixar o meu @ também,
Eu me chamo Andresa Schaefer, o meu arroba do Instagram é Andresa Schaefer, Andresa escreve com um S apenas. E pedir para vocês seguirem o nosso podcast Sinceronas, que é onde a gente traz aqui temas, pautas relevantes como essa, para mulheres de forma muito sincera, muito descontraída, um bate-papo realmente aqui entre amigas. Sim. Gratidão pela tua presença. Eu também gostei muito, espero que tu possa vir outras vezes, trazendo ainda pautas mais relevantes. Então, sigam o arroba da Ketine, vocês vão aprender muito sobre o assunto, inclusive eu sigo ela, e quando eu comecei a ver ela falar sobre isso, puxa, foi exatamente isso que eu fiz aqui na empresa, e aí deu muito match que ela também aceitou aí vir pro nosso programa. E se tiverem dúvidas lá, também fiquem à vontade, né, de me procurarem. E se quiserem orçar também, gente, pro trabalho de vocês, enfim, pro ambiente de vocês, me procurem, eu fico à disposição. E eu amei que não precisa ser um projeto imenso, pode ser uma consultoria, pode ser um espaço, de repente você tem aí uma loja, um ambiente que queira transformá-lo em mais acolhedor, potencializar vendas, o que eu achei extremamente importante. Então, sigam a Ketine e também podem ir chamar ela no direct para mais contatos. Sinceronas, gratidão. Continuem compartilhando os nossos conteúdos para que a gente traga pautas cada vez mais relevantes aqui. E sigam também o nosso patrocinador oficial, que é quem investe e acredita nesse programa e pode também estar cuidando aí das finanças do seu empreendimento, que é a Green Mais Oficial. Muito obrigada e até o próximo episódio. Um beijo!